É o fim do Tom Holland como Homem-Aranha. Eu vou explicar tudo pra vocês, inclusive a possibilidade da Marvel estar envolvida até o pescoço nessa jogada da Sony. Vamos lá. Inês Peter aqui. Meu irmão, acho que essa é a melhor notícia dos últimos 10 anos pro Homem-Aranha. Galera, tava na hora, pô. Falava sério, a Sony tava parecendo aquele cara lá que pega seu carro emprestado, deixa ele mofando na garagem e, pô, ainda te entrega com o pneu murcho, né? Cara, ela fez isso com o universo do Homem-Aranha no cinema. Ao invés de deixar a Marvel resolver tudo, ficou lá, gastando cartucho com Madame Teia. E não é cartucho barato, não. Ela chegava e soltava a verba pra fazer filme porcaria. É mole isso, cara. Mas se agora o plano é fazer um reboot do Aranhaverso, aí eu sou obrigado a assinar embaixo. Tá maluco, cara? Chega de filme mequetrefe, de vilão sem herói, não dá mais. Chega! Tá na hora da Sony realmente ter um plano decente e aproveitar tudo que ela tem nas mãos. Eu vou explicar pra vocês agora por que essa notícia é tão boa. Por que o reboot da Sony é mais importante que o reboot do Sam hoje. Bom, o CEO da Sony, o Tom Hoffman, ele participou de um bate-papo ali com o Matt Meloni. E ele falou muita coisa maneira. Ele falou da parceria com a Marvel, sobre o cinema atual, novas estrelas do cinema e, claro, né, do Homem-Aranha. Não tem como não falar disso. Em todas as perguntas ele foi direto, sem enrolação. Perguntaram pra ele se o universo expandido do Homem-Aranha no cinema estava morto. E ele disse que não. E aí em seguida perguntaram se ele pretendia usar essa galera no futuro. E ele disse que sim. E aí que o Matt fez a pergunta mais importante. Vai ser um fresh reboot completo, com novas pessoas? E o Tom responde. Yes. But it'll be a fresh reboot. Yes. New people. Okay. Yes. Vocês estão cansados de ouvir de falar de reboot aqui. É jogar tudo pra lá e fazer do zero. E tem também o soft reboot, que é meio que mudar alguns detalhes, mas manter parte do material original. Basicamente o que fizeram com o Pacificador no DCU. Tipo, ele era do universo antigo da DC e aí foi integrado no novo universo criado pelo James Gunn. Foi um soft reboot. E o que seria esse fresh reboot? Bom, ao invés de só contar a mesma história como sempre, eles vão trazer uma nova perspectiva. Algo novo, atualizado, sabe? Bem diferente do que foi feito antes. Dá pra dizer que o James Gunn fez um fresh reboot com o Superman. O retorno do Aranhaverso vai ser feito dessa forma. O Tom Hoffman não falou quais personagens eles vão trazer de volta, mas ele afirmou que o Aranhaverso vai voltar e que eles vão fazer isso com novos atores. E você tá achando que eles vão trazer um reboot da Madame Teia, cara? Pode tirar o cavalinho da chuva, né? Você nem se botou esse cavalinho na chuva, porque na boa, né? Se a Sony vai fazer um reboot, é porque eles sabem que eles precisam revitalizar os personagens. Troca tudo, né, cara? Eles erraram, eles aprenderam com o erro. Acho que aprenderam com o erro, né? Você vai fazer um reboot, tem que ter uma coisa melhor. Então agora é hora de trazer de volta tudo que funciona. Vocês lembram do Abutre no universo do Morbius? Pode esquecer. Aquilo ali era claramente um plano que deu errado de trazer uma versão do Sexteto Sinistro. Foi uma ideia muito ruim, por sinal. Agora vai ser uma nova era para os filmes da Sony. Bom, agora eu jogo a pergunta no colo de vocês. Como que a Sony vai meter um reboot e do nada brotar um Homem-Aranha lá dentro? Eles vão desenterrar o Tobey Maguire? Vão dar mais uma chance pro Andrew Garfield? Ou vão levar o Tom Holland na mala? Galera, vamos falar a real. O universo da Sony faz parte do multiverso da Marvel, a gente sabe disso. E é por isso que Guerra Secreta é o caminho das pedras. Esse filme não é só um evento, é o cartório onde a Marvel e a Sony vão assinar o divórcio ou união estável. Um dos dois. É a chance de limpar a bagunça, de decidir quem fica com quem, encher o bolso de dinheiro. Din-din. Dá pra Sony fazer bilhão sem pedir favor pro Kevin Feige? Claro que dá. E elas têm 2 minas de ouro na mão. Homem-Aranha 4 com Tobey e o espetacular Homem-Aranha 3 com Andrew. Se a Sony anuncia isso hoje, o hype de Vingadores do Dr. Destino some. Cara, na boa. Mas e o Tom Holland, Pedro? Calma, eu acredito que o Tom Holland ainda tenha algo pra queimar no CM. Pelo menos mais uma trilogia, começando com esse Homem-Aranha aí, Um Novo Dia, né? Vai começar antes de Vingadores do Dr. Destino e o resto depois de Guerra Secreta. Mas ó, pensa nessa teoria. E se o Peter do Tom Holland bater as botas em Guerra Secreta? Pois é, a Sony poderia usar isso pra dar um reset total, criar um novo Peter Parker pro Sonyverse. Enquanto isso, o Miles Morales assume o manto como Homem-Aranha oficial do CM. Cara, a Sony tá segurando o Miles enquanto a animação do Aranhaverso não acaba. Mas e depois disso? O céu é o limite. Ou o Miles vira o Aranha do CM, ou ele vira o rosto do novo Aranhaverso live action. E tem outra, né? O próprio Tom Holland já falou que não quer ser o Homem-Aranha até os 50 anos. Fica estranho. Ele quer passar o bastão. Então, nesse reboot aí, cara, eu duvido muito que o Tom Holland continue se o Peter for morar de vez na casa da Sony. Em algum momento, galera, o ciclo vai fechar, entende? E esse momento tá chegando. E é oficial. O manda-chuva da Sony disse que vai rolar esse reboot. Não é teoria. E vamos ser sinceros, se a Sony tiver juízo, ela faz 2 fontes de renda ao mesmo tempo. De um lado, deixa o Peter Parker e o Miles Morales com o Sam, fazendo ali uma graninha extra, e foca em imprimir grana com Tobey Maguire e Andrew Garfield no universo deles. Ah, Pedro, mas não dá pra ficar com esses dois pra sempre. Tá, pode ser. Mas o Aranhaverso, cara, ainda é uma mina de ouro, a gente tem que saber disso. Olha bem nos meus olhos. Vamos dizer que você não iria pirar no filme live action do Homem-Aranha 2099. Cara, Miguel O'Hara numa Nova York futurista, no clima cyberpunk. Vamos dizer que não seria maneiro isso. Se os caras estão prometendo animação da Spider-Gwen e do Spider-Punk, por que não trazer esses caras também pro mundo real logo de uma vez? A Sony tem um multiverso inteiro no colo e até agora agiu como se só tivesse um herói disponível. O Peter Parker é o principal, o primeiro, mas ele não é o único Homem-Aranha. Pô, olha lá a DC fazendo um filme da Supergirl.
Por que a Sony também não pode fazer algo parecido com o Spider-Gwen? É nessa hora que o Fresh Reboot é bem-vindo, eu falo pra vocês. Eu realmente espero que dê certo, porque, cara, eu sempre curti os filmes do Homem-Aranha da Sony. Eu vou falar pra vocês, se a Sony cancelar a parceria com a Marvel, ela pode criar um universo tão bem feito só com o Homem-Aranha, que ela pode até concorrer com a Marvel Studios e com o DC no cinema. Fica um terceiro pilar aí, só de filme de super-herói. Sabe todo esse conteúdo de teoria, vazamento, análise? Tem canal Dark faturando alto exatamente com isso. Sem rosto, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. O conteúdo que carrega sozinho. E a vantagem é a escala. Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Você traduz pra faturar em outros idiomas. O mesmo canal, o mesmo vídeo. Isso não depende da sua cara na tela. Foi por isso que eu finalizei agora o YouTube Dark 2026, que eu venho construindo desde janeiro. É o treinamento mais atual que existe para canal Dark. E cobre tudo, do zero até a escala. O preço de lançamento é R$ 997, mas para essa primeira turma, pelo link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$ 397. 12 de 39, cara. De verdade, é para vocês aproveitarem. Eu quero realmente fazer uma leva de empresários. Não é youtubers não, empresários de YouTube. Deixei o link aqui embaixo.